a nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Nós estamos começando pela TV RCA mais um ponto de encontro, programa que é apresentado todas as quartas-feiras. E nesses últimos 2 meses e meio, nós estamos entrevistando os presidentes de partidos políticos de Araraquara, para que as pessoas elas possam se inteirar sobre a existência das agremiações, para que elas servem e quais são as atividades exercidas pelos seus diretores, visando evidentemente o bem-estar da nossa comunidade. E hoje nós estamos recebendo Mauro Bianco, presidente do PCdoB de Araraquara. É um partido que define-se como sendo de esquerda e que se baseia ideologicamente nos princípios do marxismo-leninismo. O partido, nestas eleições de novembro, vai estar alinhado ao PT, Partido dos Trabalhadores, fazendo parte, portanto, de uma aliança ao lado de outras agremiações, como o próprio PT, Progressistas, PL, Solidariedade, PSC e PSD, para apoiar Edil Silva, atual prefeito municipal que tenta se reeleger. Mauro, uma alegria muito grande recebê-lo nesta oportunidade. É evidente que estamos propiciando para que os partidos políticos eles mostrem um pouco da sua história. E através desta história, logicamente, as pessoas poderão tirar conclusões sobre o exercício da democracia, principalmente neste período de, vamos dizer assim, tantas dificuldades, não apenas dentro do sistema econômico, financeiro, administrativo, mas também em função da pandemia que tem nos ocasionado uma série de dificuldades. E o próprio distanciamento das pessoas. E hoje nós estamos aqui para recebê-lo. Agradecemos antecipadamente a sua participação. Imagina, Ivan, é uma honra, um prazer estar aqui, um jornalista com o seu prestígio, com a sua estatura, que converteu esse seu programa num programa político de maior prestígio na nossa cidade. Muito obrigado. Então, para mim, realmente é um orgulho, viu? Um prazer mesmo estar aqui batendo esse papo com você. Alegria nossa, Mauro. Podemos tirar a máscara agora. Vamos falar de política, que é o tema central da nossa conversa, do nosso bate-papo descontraído, onde, logicamente, nós temos que saber muitas coisas, principalmente de um partido que age com uma ideologia de esquerda e que se afina naturalmente com uma parcela da comunidade de Araraquara. Mesmo porque se todo mundo gostasse do amarelo, que seria do vermelho. Pois é, exatamente. Exatamente. Muito bem. 55 anos de idade, casado, 5 filhos, membro do Comitê Central do PCdoB e presidente municipal em Araraquara. Este é Mauro Bianco. Estudou Direito na PUC de Campinas, vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, liderando os carapintadas que levaram ao impeachment do ex-presidente Collor. Foi coordenador do Orçamento Participativo e atualmente é coordenador executivo da Escola de Governo do município de Araraquara. É uma folha corrida de prestígio, hein, Mauro? A gente já corremos um trecho aí. Mas qual a experiência vivida junto aos chamados caras pintadas que se movimentaram para tirar o Collor do poder? Pois é, foi uma jornada inesquecível e que surpreendeu a todos, né? A gente vivia assim, um momento um pouco semelhante ao atual, né? Isso eu quero registrar aqui, que essa série de entrevistas que você tem feito são também muito importantes, porque há uma pressão, há um esforço para que as pessoas não participem da política, para que as pessoas não se interessem por esse assunto, se afastem dela. É claro que nós temos péssimos exemplos na política, claro que nós temos
políticos que envergonham a todos nós. Em toda Então, atividade. isso aí não... Então, agora usar isso para fazer com que as pessoas não participem, dizer que a política é uma coisa suja, que a política sempre e inevitavelmente vai levar a coisas ruins, quer dizer, isso aí é péssimo para o país, é péssimo para a democracia. Então, eu estou falando isso porque eu me lembro bem que o ex-presidente Collor se elegeu muito com esse discurso, né? De que a política é uma coisa ruim, de que ele iria caçar os marajás, de que estava fazendo uma renovação completa e total, etc., né? E, de fato, a eleição dele foi em cima desse discurso, né? E, particularmente, a juventude é um setor que mais tem dificuldade em entender a importância da política. Então, houve, claro, como está vendo hoje, um afastamento da juventude das questões políticas. Então, o que mais surpreendeu naquele movimento foi que a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira de Estudantes Secundaristas tenham conseguido colocar milhões e milhões de jovens nas ruas protestando em cima de uma questão política, né? A primeira onda de manifestações, ela veio exatamente em cima da privatização da Uzi Minas. E logo na sequência, começou ali, né, em cima da questão da privatização. E logo na sequência, houve as denúncias do irmão do Collor, né, do Pedro Collor, e isso também fez com que no dia 11 de agosto de 92, nós convocássemos a primeira manifestação pelo impeachment do Collor na Avenida Paulista. E essa primeira manifestação já foi gigantesca. Os carros de som que nós mobilizamos não deram conta de falar com aquela multidão toda. E a partir do dia 11, já no dia 13, estava marcado no Rio de Janeiro, já impulsionado pelo movimento que nós fizemos em São Paulo. A do Rio de Janeiro já juntou mais de 1 milhão de pessoas. Então, aí, a partir daí, o movimento foi num crescendo formidável, né? A força popular foi muito grande. Foi muito grande. Estou lembrado disso. Bem, na época, a sua ideologia, as suas tendências políticas, elas eram as mesmas das que você carrega agora, Mauro? Sim, sim. Na época, eu militava no Movimento Revolucionário 8 de Outubro, no MR8. O MR8 depois ajudou na fundação do Partido Pátria Livre, o PPL, em 2009. Nós iniciamos a fundação do partido. E no ano passado, o PPL se fundiu com o PCdoB. Hoje somos um partido só, sob a legenda do PCdoB. Então, essa é a trajetória política nossa, sempre no campo progressista, sempre no campo de esquerda, né? Então, já desde lá da minha militância no MR8, eu sempre fui comunista. Você é araraquarense? Não, sou de São Paulo. Como você veio até a nossa cidade? Eu mudei para Araraquara em 2008. Na campanha eleitoral de 2008, eu vim ajudar na eleição do Marcelo Barbieri, que era um antigo companheiro nosso. E da própria UNE, né? Sim. Eu conheci, estava entrando no movimento estudantil e estava saindo, né? Ele foi candidato a deputado estadual em 1982. E eu era estudante lá da PUC de Campinas e fiz campanha para ele. Então foi assim, o nosso primeiro contato. A partir daí, a gente foi estreitando as relações. Nós atuávamos dentro do MDB na época, então na campanha eu vim para cá e ele me convidou, depois da vitória, para participar do governo. Aí eu já tinha vindo para Araraquara muitas vezes. E eu também passei minha infância numa cidade pequenininha, chamada Paulínia. E eu me identificava muito. Meus filhos pequenos, trancados num apartamento lá em São Paulo. E eu vinha para cá e a molecada passeando nessas praças deliciosas que Araraquara tem. Eu quero que meus filhos tenham essa experiência. Então, quando surgiu essa possibilidade, eu, claro, vim para cá e não saímos mais. Bom, desde o seu surgimento, o PCdoB, ele seguiu diversas linhas políticas baseadas em distintas experiências comunistas pelo mundo. Surgiu sendo contrário à linha adotada por Nikita Khrushchev na antiga União Soviética e reivindicando o legado do Joseph Stalin. A minha pergunta é o seguinte: dessas diversas linhas, qual é que você, ou o partido seu, mais se adapta, mais se identifica na atualidade?
Olha, não existe nenhuma dúvida de que o desenvolvimento socialista maior sucesso, de forma inclusive espetacular, não, qualquer pessoa tem acompanhado isso, é o desenvolvimento que a China tem conseguido, né? Então, nós estamos estudando muito profundamente essa experiência chinesa, que traz muitas inovações em relação às experiências anteriores, né? O período do Stalin foi um período também glorioso, onde se atingiu um desenvolvimento humano, técnico, científico muito elevado na União Soviética. Então também é um período que a gente tem sempre como referência. Mas atualmente, a nossa concepção, e acho que como o comunismo é uma coisa muito nova, né? Se comparar com o capitalismo, que começou lá no século XIII, né? Nós estamos falando de uma experiência de uma sociedade diferente, que teve muito pouco tempo para ser experimentada. Era natural que ela tivesse recuos e que no seu processo houvessem equívocos e que não houvesse um sucesso completo logo na sua primeira onda. Então, atualmente, nós não vamos, aqui, o PCdoB não está trabalhando para copiar o modelo de ninguém, né? Nós temos que construir o nosso próprio modelo. Cada terra tem o seu hábito, Então, tem o seu costume. Vamos procurar sempre aprender com o que deu certo, com o que deu errado, mas hoje a nossa luta é para superar os problemas, infelizmente, bem mais graves, né, do que discutir como é que vai ser a sociedade do futuro. Nós estamos num momento passando por uma crise terrível, né? Vi os dados hoje, nas últimas 24 horas, morreram mais 800, quase 800 brasileiros de Covid. O desemprego não para de crescer. Você anda pelas ruas, é só placa de alugas, onde antes eram lojas, eram empresas. Então, nossa preocupação central é como superar esse problema. Nós estamos com uma pandemia que não dá trégua no Brasil, exatamente pela ausência de uma articulação nacional. Nós temos um presidente que não está minimamente ligando para essa montanha de mortos. Não sei se você já fez a conta de quantos estádios da Fonte lotados significa 150 mil mortos. É disso que nós estamos falando. E não parou. Aqui mesmo em Araraquara, com o brilhante, o espetacular trabalho do nosso prefeito Edinho Silva e da nossa secretária Eliana Naim, nós continuamos com 50 casos todos os dias. Hoje teve mais um. Mais um óbito. Então, nós precisamos nos concentrar no momento como é que superamos esse problema, né? Então, assim, o PCdoB tem uma proposta de construção de uma sociedade que supere as injustiças, que supere a desigualdade, que supere o individualismo, mas, infelizmente, hoje a nossa luta é bem mais concreta. Nós estamos com as nossas atenções principalmente voltadas para superar esse problema que nós estamos vendo hoje. Na atualidade. Exatamente. Né? Eu quero deixar o Mauro à vontade, porque quando se fala em comunismo, parece que se assusta. Mas se você pensar, nos últimos 2 anos, a coisa mudou. Ninguém que é legal, ninguém que é bacana, ninguém que leva minimamente em consideração a ciência, a democracia, não foi chamado pelo menos uma vez de comunista. Comunista, né? Então, até Joyce Heisman, até o Major Olímpio, todo mundo alguma vez já foi chamado de comunista nesses últimos 2 anos. Até eu, de vez em quando, as pessoas falam, poxa, defende o PT, defende o comunismo. Pois é. Daqui a pouquinho, não, defende o Bolsonaro, defende a direita, é fascista. Então é complicado isso daí. Mas eu quero deixar o Mauro à vontade, mesmo porque quando se fala de política, e ainda mais toca-se nas origens de um partido que traz a essência do comunismo, do socialismo, parece que é meio assustador, né? Mas você acredita que a sociedade em seu todo tem um certo preconceito pela forma de um partido de esquerda, ou melhor, que um partido comunista ele acaba seguindo ideologias como a de Marx ou de Stalin, essa forma de se pensar, de se agir,
Existe realmente ainda esse preconceito, Mauro? Há uma campanha organizada, né, para criar um preconceito, uma imagem negativa do que é o comunismo, do que são as pessoas que defendem essas ideias, né? Se você vê o nosso governador Flávio Dino, né, é do Partido Comunista, o governador de um estado paupérrimo, né, onde os índices de desenvolvimento humano são muito baixos, uma população extremamente carente, ele foi eleito e reeleito, né, com votações crescentes. Então, eu estou falando isso porque não é verdade que o fato de ser comunista afasta as pessoas. Depende de como você encara isso. E política se faz principalmente com exemplo, né? Então, as pessoas, o maranhense, quando olha o Flávio Dino, olha principalmente o legado dele, a atitude dele, a construção que ele faz de uma sociedade melhor, o empenho dele nisso. Então, é esse exemplo que faz com que as pessoas votem ou deixem de votar. Então, assim, mais do que ficar debatendo o que é o comunismo, eu assim, vou levantar essa imagem, né? Eu acho que hoje não existe nenhum governador no Brasil mais amplo, mais aberto ao diálogo e mais firme nas suas convicções do que o Flávio Dino. Tanto que é um personagem que tem crescido muito nesse período, né? Desde as eleições de 2018 para cá, o governador que mais cresceu no cenário nacional foi, sem dúvida nenhuma, o Flávio Dino, exatamente por essa capacidade de diálogo, por essa capacidade de tolerância, né? Ele agora mesmo lançou ao presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta para ele propondo um pacto nacional pelo emprego, um pacto nacional para desenvolver a nossa economia e gerar emprego. Então, não é hora de ficar discutindo agora, né, se é comunismo ou se não é comunismo, se é fascismo, se não é fascismo. Nós precisamos unir as pessoas para sair dessa situação. Então, Peroni, o que eu queria dizer para você é que há sim uma campanha muito forte de tentar abafar o que é o comunismo, né? Mas você veja, sempre que se faz isso, tem um interesse econômico por trás, tem alguém querendo roubar, né? A gente já viu isso várias vezes. É biombo, é para esconder alguma outra coisa, né? Então, eu me sinto orgulhoso de ser atacado pelos milicianos do Rio de Janeiro. Quando eles me atacam, quando eles atacam o meu partido, para mim é uma medalha. Eles acham que nós somos ruins, perfeito. Porque eu acho que não existe nada mais podre, nada mais antidemocrático, nada mais antissocial do que a milícia, do que aqueles que usam o distintivo de policial para explorar, para escravizar, para humilhar a população. Então, esse grupo, que infelizmente hoje está no poder, é quem tem nos atacado, através das tecnologias que eles trouxeram dos Estados Unidos, de Israel, pelas redes sociais. Essa é uma luta. Eu não me incomodo com isso. Podem nos atacar. Claro que eles tiveram sucesso nas eleições de 2018. Mas coisas feitas assim são passageiras, são efêmeras. Nós sabemos. Qualquer que seja o sentido, então, passageiro. Nós não temos essa preocupação. O Brasil, você acredita, o Brasil em sua maioria, ele está pronto para pensar da mesma forma que vocês, stalinistas ou marxistas, vocês pensam? Então, eu acho que todo mundo sente que é necessário superar o desemprego. Todo mundo sente que é urgente. Esse é o ponto crucial. Superar a Covid. Todo mundo sente que é urgente, assim, coisas elementares. O Brasil não tem, hoje, ministro da educação. O senhor sabe o que é ministro da educação? Muda todo dia. Ninguém sabe. E tem um cara lá que não consegue dar uma orientação. Algum pai de família sabe se o ano letivo de 2020 valeu? Vai valer? Vai ter vestibular? Ninguém sabe. Nós continuamos sem ministro da Saúde no meio dessa pandemia. Eu sei que nomearam lá o militar que estava lá, mas ele mesmo, não sei se o senhor já viu uma entrevista dele, um ignóbil completo sobre esse assunto. Dizem que era um especialista em logística, que lá no Exército ele era um especialista em logística. Foi capaz de distribuir os testes
incompletos. Os testes chegaram na cidade faltando o reagente. Como é que alguém que entende de logística pode cometer um erro desse? Deixar as pessoas sem teste de Covid porque esqueceu de botar no caminhão ou no avião e entregar o kit completo. Então, me parece, Ivan, que nós estamos com problemas muito complicados. Complicados por um lado e simples pelo outro, para resolver. Então, todos aqueles que pensam que é necessário superar essas dificuldades são nossos companheiros, são nossos irmãos. Nós estamos de braços dados com eles nessa luta. Então, hoje em dia, nós estamos procurando fazer uma aliança mais ampla possível. Nós chamamos de frente ampla, que junta todos aqueles que têm esse mínimo de discernimento, de saber que isso é necessário combater a Covid. Não adianta ficar negando, dizendo que isso não existe. Não adianta insistir que a Terra é plana. Não adianta insistir que o mal do mundo é o comunismo. O mal do mundo não é o comunismo, a Terra não é plana e existe a Covid, sim. O presidente da República dos Estados Unidos acabou de ser acometido por essa doença. Então, nós precisamos juntar as pessoas, né, de bem que queiram superar esses problemas. E nessa frente cabe todos, a não ser essa ínfima minoria, né, que quer submeter o país com base na violência, na pressão, né, no afastamento das pessoas da política. Né, e nós temos muito essa preocupação de atrair as pessoas para a política. Agora, mais do que nunca, nós precisamos de todo mundo participando da política. Agora, nós precisamos mais do que nunca da nossa juventude, dos negros, das mulheres, dos aposentados, dos trabalhadores, todo mundo nessa batalha. Vocês defendem uma política socialista, se apegam a ela, mas de repente vocês se fundem numa coligação da qual faz parte o PP. Isso aqui em Araraquara. Os queridos amigos Damiano. O PP hoje é progressistas do antigo Paulo Maluf. Você se sente bem nessa convivência de uma extrema esquerda com uma extrema direita? Muitíssimo bem. Porque nós estamos em torno de um projeto. Qual é o milagre? Nós estamos em torno de um projeto que está dando certo em Araraquara. Nessas eleições, se você me permite, falar um pouquinho da eleição aqui. Lógico. Nós temos excelentes figuras disputando a eleição. O Coca Ferraz é um técnico de mão cheia, uma pessoa que eu conheço, meu amigo. O Nino Mengatti, outro administrador público espetacular, muito bom. Reconhecido. Conhecidíssimo. Estava ali com ele na Secretaria da Educação, vi lá como foi o trabalho dele, conheço o trabalho que ele fez em São Carlos, maravilhoso. Né? O Lapena, eu nunca fui cliente do Lapena, nunca fui paciente do Lapena, mas todos sabem que é um médico muito capacitado. Eu acompanhei o mandato dele como vereador, foi um bom vereador, mas nenhum deles está à altura do Edinho Silva no momento de turbulência como nós estamos passando agora. Então você sabe que quando o mar está revolto, precisa de capitão experiente, precisa de capitão que conheça, né, todas as ondas, que sabe como fazer o barco, mesmo chacoalhando, chegar ao Porto Seguro. Então esse projeto, que encabeçado por Edinho Silva, que não foi ministro à toa, não foi presidente do PT, nem o deputado estadual mais votado do PT, como o PT estava no auge. Ser deputado estadual mais votado naquela época era uma tarefa realmente muito difícil, né? Ele quis sair de prefeito de Araraquara para... Então, é um homem que tem essa experiência, tem essa estatura, não é um líder local. O Edinho é um líder nacional. O Edinho é ouvido em qualquer lugar do país. Os ministros e os presidentes de todos os partidos nacionais conhecem e respeitam o Edinho. Então, é de uma liderança desse tipo que Araraquara precisa para atravessar esse momento de turbulência, esse momento de complicações, que não é Araraquara, que é o Brasil que está vivendo. Então, o Edinho não vai jogar apenas um papel importante para quem mora em Araraquara, né, que é fundamental. Ele fez uma gestão vitoriosa e está com projetos excelentes. Então, nós estamos em torno desse projeto. E, graças a Deus, a capacidade de articulação do Edinho atraiu mais forças. Ele, na eleição passada, não estava com uma coligação tão ampla. Então, conseguimos atrair mais setores para esse projeto. Então, eu me sinto absolutamente tranquilo, feliz e à vontade. Ontem mesmo tive reunião com o Damiano, hoje tem outra. Né? Ele é um figuraço, uma pessoa assim, muito
muito boa de conversa. E eu acho que quando você se junta em torno de objetivos concretos, projetos bem claros, não tem problema. Passa a ver a pessoa, não a Exatamente. questão ideológica, né? Mas aqui o seu partido, pelo menos em Araraquara, nunca participou de um processo eleitoral definindo um candidato a prefeito. Não. O que Não, nunca deu. nunca teve, né? O que falta para o partido, então, mostrar para que ele serve? Um candidato, a confiança, ou então é mais cômodo seguir nessa rabeira? Até mesmo a gente pode citar aqui a questão da desconfiança e também não apostar alto por conta do preconceito que nós falamos instantes atrás. São esses detalhes que afastam um pouco o PCdoB para adotar uma postura de linha de frente. Não, não é isso não. Aqui em Araraquara a definição foi, evidentemente, pela presença do prefeito Edinho Silva. Então não teria lógica Não digo ao lançar um longo da candidato. história, ao longo da história. Não, é um processo de construção. Um processo de construção. Né? Nós, nessas eleições especificamente, o PCdoB está lançando candidatos a prefeito em muitas capitais, estamos liderando a corrida eleitoral em Porto Alegre, por exemplo. Manuela Dávila está com 24%, o segundo colocado está com 10%, então é uma diferença muito grande. Nós temos candidato à capital de São Paulo, nosso querido deputado Orlando Silva, que foi, inclusive, o destaque do debate que a Band realizou. Nós temos a nossa candidata a prefeita em Salvador, que está crescendo muito, já está com 6% das pesquisas, começou com 0%, está com 6%. Estamos liderando no Maranhão, estamos liderando no Rio Grande do Norte, se não me engano. Se não estamos liderando, estamos em segundo. Então, em várias capitais nós estamos com candidaturas muito fortes. Aqui em Ribeirão Preto estamos também com uma excelente candidatura a prefeito. Então, nós estamos nesse ano... Quem concorre em Ribeirão Preto? É um advogado, me fugiu o nome dele aqui, daqui a pouquinho. Mas tudo. Mas olha, um personagem espetacular, vale a pena conhecer o currículo dele. E aqui em Araraquara não teria lógica nós montarmos uma chapa com o candidato a prefeito, porque aqui não tem segundo turno. Então nós não estaríamos contribuindo para a vitória do Edinho, nós estaríamos atrapalhando. E como eu disse, o nosso compromisso, né, de fazer a sociedade avançar, aqui nós temos essa excelente opção, que é o prefeito Edinho Silva, então não teríamos por que lançar a candidatura. Mas nosso empenho, como inclusive nós somos o partido político mais antigo do Brasil, né, somos herdeiros do PCB lá de 1922, né? Então nós vamos fazer 100 anos agora em 2022. Nós estamos crescendo muito. O partido, graças a Deus, tem crescido muito. E estamos com uma chapa excelente aqui em Araraquara, com 18 candidatos, 2 ex-vereadores, uma chapa de gente muito experiente, vários candidatos que foram candidatos nas eleições passadas, foram bem votados, então o PCdoB vai fazer pelo menos um vereador aqui na cidade de Araraquara. Esses 2 ex-vereadores, quem são? O Pacheco, lá do São Miguel, e o Marcos Cabeleireiro, inclusive foi secretário de esportes da última gestão na última gestão do Edinho, anterior a essa. Então são dois personagens aí que estão disputando a ponta aí da nossa chapa. A briga vai ser Olha, eu teria que citar o nome dos 18 aqui para você ter uma ideia do tamanho da chapa, como o Guilherme na Juventude, que está fazendo aí um trabalho interessante, a Silvinha Martins, lá do Hortências, o Paulo, professor e psicólogo, também está fazendo um trabalho espetacular, o Nelson, se líder da Negritude. Enfim, tem muita gente excelente lá na chapa. Mauro, você não acredita que não são muitos partidos dentro de um país, dentro de uma cidade? Você acha que existe tanta ideologia assim? Eu acho que é pior não ter, né? Mas claro que atrapalha muita? um pouco o eleitorado, fica assim um pouco confuso, mas é um processo histórico, né? Nem sempre foi assim. À medida que houve uma crise na política e uma crise nos partidos, né? Vários partidos se perderam completamente.
Eu não vou ficar citando aqui, mas tem muitos partidos que você não identifica mais o que ele era na sua origem. Tá? Então, não conseguiram mais manter uma integridade política dentro dos seus quadros. Seus quadros vão saindo, procurando outros caminhos. Né? Então, eu acho que esse é um processo natural. E exatamente por isso nós temos que incentivar a participação política das pessoas. Eu faço um convite a todos aqueles que quiserem ter uma participação política, um partido que pode oferecer uma história limpa, uma história correta, uma história lindíssima, um partido que não está envolvido em nenhum mal feito em toda a sua história. Conheçam o PCdoB, procurem a nossa página aí no Facebook e vamos conversar. Mas existem outras opções, muito boas também. A pior coisa que o cidadão pode fazer é não participar. Né? Tem que participar, tem que conhecer. Né? Não é fácil, mas o que é fácil na vida? Para não reclamar depois, né? Exatamente. Onde é que não tem desilusão? Onde é que não tem dificuldades? Na política também. Agora, quanto mais afastado o povo da política, pior vai ficar o processo. Qual é a sua análise sobre o comportamento legislativo em Araraquara nesses últimos anos? Então, pois é, irmão, eu sou um pouco crítico à atuação dos nossos vereadores. Eu acho que é necessário uma renovação forte. Eu não entendo, assim, no meio de uma pandemia como a que nós vivemos, preocupação em dar nome de rua. Não é possível que tantas cabeças brilhantes, pessoas inteligentes, com bons assessores, com partidos políticos experientes, com relações com deputados estaduais, com federais, não conseguir fazer uma sessão ou 10 sessões, um conjunto de sessões, para elaborar ideias, estratégias políticas para esses problemas que nós estamos vivendo. Então, eu acho que deixou a desejar. Bom, nós conversamos aqui quase 30 minutos com o Mauro Bianco, presidente do PCdoB aqui em Araraquara. E nós entendemos que trouxemos à luz um pouco daquilo que representa um partido de extrema esquerda e a forma com que eles pensam e tentam conscientizar uma parcela da população, se dispondo, evidentemente, acima de tudo, a trabalhar por uma comunidade, que esse é o ponto crucial, fundamental, de todo partido bem intencionado, independente da sigla que ocupa. Porque nós temos que nos precaver em relação àquilo que vai acontecer ao futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, e nós não estamos preparando, vamos dizer, uma cidade para que nós possamos viver, mas sim nós temos que deixar de lado o egoísmo para que possamos nos concentrar principalmente no próximo. A esse nós temos que estender as nossas mãos, a nossa ajuda. Esse é um dos pensamentos, é um dos fundamentos do partido que ele representa. E quem tiver interessado em participar do PCdoB, como ele mesmo disse, o Mauro comentou aqui, basta entrar no Facebook, na página do partido, no Facebook, e terá lá todas as informações. Mauro, a sua mensagem final para aqueles que acompanharam o nosso ponto de encontro deste dia. Eu estou aqui desde o começo com algumas saudações para trazer para você, que eu esqueci de comentar, Vamos lá, mas o então. Domingos Carne Seca Neto, O Neto, o felicíssimo fundador professor, do PT. foi o primeiro vereador aqui, tem ajudado bastante a gente. O Marcos Gibran, Marcão, também mandou um abração para você, super recomendou que eu um abraço aceitasse o seu convite, foi claro, tal. Ele falou, não, eu gosto muito de Ivan. E o Costa, do Bairro do Carmo. Falou, lembra ele lá que o primeiro Bairro do Carmo que eu presidi, o Ivan foi o palestrante. O Ivan fui o apresentador. O apresentador, exatamente. Eu fiz o cerimonial. Aliás, eu gostaria até de mencionar, porque o respeito que eu tenho pela raça negra em Araraquara é muito forte. Meus grandes amigos, meus melhores amigos, eles são negros. E isso eu trago comigo desde os meus tempos de infância, quando eu ainda vendia flor na porta do cemitério para depois jogar futebol com 11, 12 anos de idade.
e justamente no time em que nós jogávamos, meu irmão João e eu, nós tínhamos uma infinidade de amigos negros. A raça que nós prezamos muito, com muito carinho. Então o Costa me convidou e convidou o Cardoso da Caçuco para participar do baile. De repente, nós olhamos assim por cima, no salão de festas do Clube Araraquarense, acho que só tinha nós dois brancos, e até hoje eu comento com o Costa isso daí. Você teve o privilégio de ter pelo menos 2 brancos no bar, mas fui com muita satisfação, com muita alegria. E um abraço a eles. São pessoas espetaculares, o Costa não está deixando o baile morrer nem com a pandemia, né? Está fazendo virtual, etc. E tal. Então, um abraço ao Gibran, um abraço ao Neto Carne Seca e também ao Costa. Muito obrigado a você pela sua presença. Sei que esse programa que você está fazendo é muito importante, é fundamental. Nesse período de desencanto, nesse período de dúvida, nesse período das pessoas estão assim, por um lado desencantadas com a política, do outro lado se sentindo um pouco traídas, né? Então, trazer a discussão, abrir o espaço para que haja essa conversa é uma coisa fundamental. E não tem saída para o Brasil que não seja uma saída política. E é a hora de nós unirmos todos os brasileiros de bom senso, né, darmos as mãos para superarmos essa terrível crise que se abateu sobre nós. E dentro dessa influência das redes sociais, pode estar certo que vão dizer, o Ivan virou comunista. Virou, se Deus quiser. Muito obrigado a vocês todos em nos acompanhar aqui pelo Ponto de Encontro. Entrevistamos Mauro Bianco, que é presidente do PCdoB. E de uma forma igualitária, nós temos aqui disponibilizado espaço para que todos os partidos políticos de Araraquara, sem críticas, possam estar representados, expressando o seu ponto de vista, a sua questão ideológica, porque o nosso objetivo é ter um mundo cada vez melhor. Muito obrigado a todos e recebam o nosso carinho, o nosso abraço. E até a próxima.